pessoal, tudo bom com vocês? É bom tê-los de volta aqui no meu canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer esse ratinho. Na verdade, nós vamos fazer uma ratinha, porque eu vou fazer um vestidinho pra gente colocar nela, tá? Desculpa. A lista de material necessário, bem como os moldes, que são gratuitos, não se esqueçam que são gratuitos, estão no link aqui abaixo do vídeo, ok? Depois que vocês assistirem a aula, não esqueçam de deixar o seu like e de compartilhar com o pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Eu já risquei todo o tecido, tá? Nesse caso eu tô usando os Microsoft Pelúcia, porque ele é mais peludinho, tá? Esse outro ratinho aqui eu fiz só no Microsoft. Ele é super fofinho, mas ele não tem assim uns pelinhos meio salientes. Este tem uns pelinhos mais parecido com pelúcia mesmo. Então eu já risquei todo os moldes. E o que eu vou fazer? Eu vou na máquina, eu vou costurar todas as peças, né? Os pés, as pernas, os bracinhos e as orelhas. Lembrando que nas perninhas e na orelha deixar um espaço pra gente poder virar. E nos bracinhos, eu vou falar pra vocês não deixarem nenhum espaço. Vocês costuram tudo porque a gente vai fazer um cortezinho aqui em cima do bracinho, que assim a emenda vai ficar pra dentro do corpinho, em contato com o corpinho. Então, o arremate do braço vai ser perfeitinho e ninguém vai ver que a gente fez o enchimento pela parte de trás, tá bom? Então, eu vou costurar orelhas, pernas e braços e a gente volta pra montar o corpinho, porque a gente vai ter que colocar a orelhinha e o focinho, tá bom? Até já! Então, pessoal, vamos lá. Eu já costurei tudo e eu já virei uma peça de cada para adiantar, tá? Então, aqui a gente já tem uma perninha virada, um bracinho e uma orelhinha, que eu já coloquei o tecido rosa que vai compor a orelhinha do ratinho, ok? Agora, deixa eu dar na verdade, não é nem dica. Na verdade, a gente tem que fazer desse jeito. Quando a gente costurar o bracinho, vocês perceberam, pelo molde, né? Que ele tem um polegar, tá vendo? Ele tem um polegarzinho. Muito sutil, mas ele tem. Então, o que acontece? Na hora que a gente costurar, como nós vamos costurar o braço, a volta do braço inteiro, quando a gente for desvirar, a gente tem que tomar cuidado para não desvirar os dois do mesmo lado. Senão um polegar vai ficar para frente e o outro vai ficar para trás. Então o que a gente tem que fazer? A gente coloca do avesso mesmo as peças, polegar com polegar, e a gente já marca um risquinho em cada uma das peças. Porque aí na hora que a gente virar, a gente vai ter peças com furos de lados diferentes, ok? Se eu não fui clara, pode me chamar que eu explico. Ok? Então, na hora, antes de desvirar, coloca os dois braços, aponta polegar para polegar, com polegar, e faz um risquinho em cada braço, que aí a gente vai ter o buraquinho no lugar certo, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz, já desvirei uma peça, agora eu vou desvirar as outras, tá? Eu uso esse palitinho aqui de comida chinesa, japonesa, para desvirar as peças. Então, ok, aqui. A orelhinha também. Esse tecido é super macio, que nem o soft, só que ele é peludinho. O soft não, o soft e Microsoft, eles são... não tem esse pelinho. Mas ele também é super fácil de trabalhar. Então, aqui tá a orelhinha. E eu já vou aproveitar e vou colocar também o tecido que a gente vai
prender aqui, tá? E agora eu vou desvirar o outro braço. A única coisa, assim, meio chatinha desse tecido é que ele solta um pouquinho de pelinho na hora que a gente corta. Mas nada que nos assuste, tá? Então, ó, tô virando aqui. Tá o braço. Ó, notem que o polegar tá aqui e o outro polegar tá apontado pra ele. Tá vendo? E os furos estão aqui. Então é aquilo que eu falei. A gente aponta polegar para polegar e faz a marquinha pra gente fazer o furinho. Tá bom? Agora vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês qual é o próximo passo. Eu vou fazer um pesponto. Pode ser um pesponto, pode ser em zigue-zague. Esse aqui eu vou fazer em zigue-zague. Desse tecido rosa na orelhinha do ratinho, tá? E aí eu volto também pra gente inserir a orelhinha no corpinho do rato, bem como a parte do focinho, tá bom? Já volto. Então, olha, eu costurei o tecido contrastante, né? No caso aqui o rosa, eu coloquei nas orelhinhas da rata. E agora eu vou colocar, também vou costurar o focinho aqui, né? Na verdade, rato não sei nem se tem focinho, mas é como se fosse aqui o focinho, tá? Então, a gente centraliza bem no meio do rostinho do ratinho, mais ou menos um dedinho pra cima do pescocinho. Então, ele vai ser aqui, tá? Eu vou colocar um alfinete e eu também vou passar uma costura, assim como eu fiz nas orelhas, tá bom? Volto com vocês já já. Coloquei o focinho, ok? Agora o que a gente vai fazer? No molde vocês vão encontrar a marcação de onde colocar a orelhinha, tá? Então a gente tem que lembrar que a orelha, a parte com o enfeite, né? Aqui no caso, ela tem que ficar pra frente. A frente é a parte que tem o focinho. Então a gente vai ter que colocar ela dessa maneira, porque na hora que virar ela vai ficar assim, ok? Então, ó, direito da orelha com direito do rosto. E aqui está a marcação, ó. Aqui foi a parte que nós deixamos aberto para desvirar. Então a gente vai colocar aqui. E esse pedacinho aqui a gente vai encaixar exatamente aqui na marcação. Essa marcação, lembrando, está no molde. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui. Então, ó, tá bem aqui. Então, vamos lá. Vou colocar um alfinete. E mais um alfinete aqui. Tá? Então, ó, a gente vai passar aqui a costura. E a orelha tá aqui. Pera aí, eu tô achando que ela tá um pouco pra cá. Vamos colocar ela um pouquinho mais pra cima. Aqui. Pronto, agora sim. Então, a gente vai passar uma costura aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar parte da orelha aqui, porque a orelha é tão grande, né? A gente vai colocar ela pra dentro, tá? Porque senão o que vai acontecer? Na hora de a gente costurar o rostinho, é capaz da gente costurar o pedaço da orelha. Então isso a gente tem que ficar atento. Eu dobrei, coloquei ela pra dentro. E agora aqui o alfineto pra gente costurar sem pegar
o outro pedaço da orelha, tá bom? Então, cuidado nessa hora. Aqui, ok, que vai pegar. Agora, aqui não pode. Mesma coisa com essa daqui. Direito com direito. Então, eu vou vir aqui. Aqui tá a marcação. Um pouquinho mais pra cima. Deixa eu ver. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Colocar um alfinete. Vamos colocar esse pedaço da orelha aqui pra dentro, pra não pegar. Aí eu alfineto também aqui. Pra não pegar. E aqui também, olha, tá vendo? É capaz de a gente, ao passar a costura aqui em cima da cabeça, tem umas pontinhas da orelha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar elas ligeiramente para baixo, para não corrermos o risco de costurar aqui em cima. A gente também passa um alfinete. Depois que eu coloco, assim, que eu marco tudo, eu dou uma outra conferida, tá? Pra ver se os lados estão iguais. Então, aqui, olha. Tá tudo certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura. Começando daqui, deixando esse espaço aberto, porque a gente vai ter que colocar as perninhas, tá? Então, eu vou pra máquina, eu vou passar isso tudo na costura e volto pra gente desvirar a rata e aí a gente vai fazer o enchimento, tá bom? Olha, passei tudo na costura, né? Agora eu vou recortar, lembrando que aqui, nessas costuras, que elas entram, né, na peça, a gente sempre dá aquele pique pra ao virar não ficar repuxado, tá bom? Então agora eu vou recortar toda a silhueta aqui da ratinha, né? Pra gente desvirar. E aí nós vamos fazer o enchimento das peças. Olha aqui. Só cuidado para não ir até o fim, para não pegar o ponto da costura. Vamos tirar o maior, depois, se for o caso, a gente dá uma parada, tá? Opa. Olha, eu falei dos pelinhos. Opa. Agora a gente vai virar a peça.
Isso aqui tem as orelhonas, né? Então a gente vai puxar as orelhas aqui, literalmente puxando as orelhas. Olha, tá aqui a nossa ratinha. O que a gente vai fazer agora? Peraí, deixa eu só... Que ela vai ficar assim, tá? Aqui a ratinha. O que agora a gente vai fazer? A gente vai pegar a fibra siliconada, que é esta aqui, e a gente vai encher o corpinho, os braços e as pernas, para depois a gente fixar no corpo, tá bom? Isso eu acho que todo mundo já sabe como fazer, eu já expliquei em algumas aulas anteriores, né? O peixinho, a girafa, o ratinho. Então é só pegar a fibra siliconada, encher as peças e aí a gente volta pra unir todas as peças e formar a ratinha, tá bom? A ratinha, nossa ratinha já tá toda cheinha, toda fofinha. O que que nós vamos fazer primeiro? Com a linha cinza, né, a cor do corpinho dela, eu vou fechar aquele buraquinho que a gente fez para desvirar a peça e para fazer o enchimento, tá? Opa. Como eu comentei com vocês, esse buraco aqui, esse buraquinho, ele vai ficar para dentro do corpo, né? Então ele não vai aparecer quando a peça estiver pronta. Então a gente dá uma empurradinha, ó, na fibra e fecha. Arremata. Eu costumo colocar pra dentro. Coloco ali. A linha pra dentro. E aí a gente corta. Então, primeiro já fechou. Tá aqui. Se a gente for olhar, ó, esse tecido, como ele é peludinho, não dá nem pra ver que a gente fez o buraquinho. Tá vendo? Fazer a mesma coisa no outro. E também vou fechar as perninhas, tá? Então, vamos lá. Isso é rapidinho.
bracinho. E agora nós vamos fechar as duas perninhas dele. Então, eu venho aqui. Coloco aqui na costura. Essa parte, ela vai ficar pra dentro do corpo. Então, a gente não precisa arrematá-la. Só mesmo fechar, tá? Então, eu faço como se fosse um alinhavo. Só mesmo assim pra fechar. Aqui. Opa. Escapou. Agora, nós vamos prender as perninhas ao corpo da ratinha. Então, eu fechei aqui, né? Olha, eu coloquei ela aqui, tá vendo? Eu vou colocar alfinetes prendendo ela entre os dois tecidos do corpo. Ó, entre os dois tecidos. Ok? Aí eu venho. Nesse caso, eu não alinhavo. Eu vou pra trás e volto aqui pra frente. Tá vendo? Pontos bem juntinhos. Venho pra trás. E volto. Sempre tomando cuidado para pegar todos os tecidos. O tecido da parte de trás do corpo, o tecido da perna e o tecido da frente, tá? Como se fosse um sanduíche, né? Pronto. Aqui, olha, eu pego de novo para fazer o arremate. E eu já dou um nozinho. Porque como a gente vai continuar para pregar a outra perninha, se por acaso a linha quebrar alguma coisa, essa daqui não descola, não sai mais porque eu já fiz o arremate, tá bom?
Agora, a gente vai tirar aqui e a gente vai colocar a outra perna aqui, ó. E a gente vai fazer, opa, a mesma coisa. Eu vou colocar ela aqui dentro. Vou medir, ver se tá na mesma altura, tá? Então, o que que eu faço? De novo, eu pego o alfinete, pego todos os tecidos, frente, trás e o da perna. Ó, tá preso, verifico de novo se tá na mesma altura, né? Ó, tá, ok? Agora a gente vai lá e vamos de novo. Esse vai e vem aqui. Aqui também eu prendo, tá? Também já dou um nozinho por segurança. Se por acaso for a linha quebrar, aqui já tá travado. Ela não vai mais ficar solta. E aí a gente vem. Enfio aqui pra dentro pro arremate. Então, o que que nós temos aqui? Nossa rata já tem perninha. Certo? Ó. Ok? Agora, nós vamos colocar os bracinhos. Lembrando que a parte que nós fizemos o buraquinho para virar vai ficar colada no corpo. Então, ela vai ficar assim, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um alfinetinho aqui só para segurança. Só pra gente saber mais ou menos aonde vai colocar. O alfinete também é tão curto que ele não vai segurar, não. É só mais pra gente medir e ver se ambos bracinhos estão no lugar certo. Distância do pescocinho e tal. Aqui tá legal. Aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Existe no mercado, e é necessário sim, nesse caso, quando a gente tá fazendo boneca grande, o quê? Essa agulha é uma agulha que tem mais ou menos, deixa eu mostrar pra vocês, 15 centímetros de comprimento. Ela tem de várias grossuras, ela é realmente feita para boneca, para costurar boneca, principalmente os bracinhos da boneca, porque ela vai de um lado para o outro, tá? Então, vocês vão encontrar em todas as lojas que vendem aviamentos, armarinhos, vocês vão encontrar essa agulha, tá? Ela é necessária mesmo, porque senão a gente tem dificuldade. Um boneco maior, a gente vai ter dificuldade. Por exemplo, nessas bonequinhas assim menores, não, porque a distância é pequena. Então, uma agulha comum faz o papel. Mas nessas maiores a gente não consegue enfiar agulha normal de um lado para sair do outro. Então, essa agulha ela é necessária sim para quem quiser fazer boneca, tá bom? E uma outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto que o bracinho, que ele se mexa, né? Que ele tenha movimento, ó.
Ele poderia ficar assim, estático, mas eu gosto que o bracinho tenha movimento. Isso, as bonecas, todos os bichinhos que eu faço, olha, tem um leãozinho aqui, ó. Ele também tem movimento, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu prendo o bracinho e arremato com um botão. Aqui no caso eu não tinha o botão cinza, eu uso um botão transparente, tá? Em alguns casos eu coloco o botão da cor. Quando calha de eu ter o botão, eu coloco da cor. Senão eu uso um botãozinho transparente. Claro, aí de acordo o tamanho do botão, de acordo com o tamanho do boneco, né? Então, o que que eu vou fazer? Só para vocês verem. Eu vou começar por aqui, aonde eu marquei, né? Eu vou colocar a agulha, ó. E eu vou sair do lado de cá também onde eu marquei, tá vendo, ó? A agulha, só para vocês verem, ela pega todo lado do boneco. Então você não vai ter dificuldade nenhuma de... Ok? Agora o que que eu vou fazer? Várias vezes, umas 4, 5 vezes, eu vou passar de lá, daqui para lá e de lá para cá. Sempre no mesmo local. Que é realmente para firmar o, o bracinho no corpo. Agora eu já posso tirar os alfinetes que eu deixei para marcar. Opa! Peraí que deu tilt aqui. Eu já posso tirar os alfinetes. E eu vou passar mais algumas vezes antes de colocar o botão, tá? Olha lá, puxei. Vou enfiar novamente, pessoal. Vou enfiar aqui. Vou passar. Peraí, esse aqui tá um pouquinho para baixo agora. É, no começo, ó, é assim mesmo, tá? Ele, como ele ainda tá um pouco solto, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. Espera aí que eu vou prender aqui com nós, ok? Então no começo a gente vai, ele ainda vai estar um pouco frouxo, né? Não vai estar muito seguro, mas depois a gente já vai ter mais firmeza na hora de costurar. Então vai pra lá, vem pra cá, de novo. Opa. Vou colocar mais uma vez, aí eu vou pôr o botão. Pronto, agora o que eu vou fazer? Vou pegar o botão. Vou colocar o botão aqui. Agora eu vou colocar do outro lado. E vou voltar pra lá, tá? Não sei se vocês estão... Se tá dando pra vocês enxergar direitinho. Agora aqui eu pego... Pronto. E vou... De novo. Opa.
mais uma vez. Só vou voltar mais uma vez e vou fazer o arremate, tá? Aí o arremate eu costumo fazer assim, ó. Passei pelo botão, puxei, né, pra ver se ele tá firme mesmo. Aí eu venho com ele aqui. Opa. E eu coloco pra dentro, tá? Olha, os braços estão colocadinhos. E tem um movimento. Para finalizar a ratinha, o que falta? A gente fazer o desenho do rostinho dele, tá? Então aí a gente vai marcar, eu vou marcar com o alfinete. Aqui a gente vai fazer o narizinho dele. E aí a gente vai fazer 2 Vzinhos, um virado pra cá, outro pra lá. E a boquinha pra fazer os bigodinhos e a boquinha. E eu vou marcar também com o alfinete aqui, olha. E o outro mais ou menos aqui. Pra gente fazer o olhinho, tá? Isso eu faço com linha de bordar. Esse tecido não dá pra pintar, porque é um tecido, como é que eu diria? É muito poroso e se você for pintar, ele vai manchar tudo. Vai escorrer, vai manchar, porque um pedacinho do pelo pega em outro, não é o indicado, tá? E outra coisa, como eu vou dar, tem um nó aqui, né? Eu tenho um nó, eu tenho que colocar esse nó em algum lugar. Eu vou começar pelo olhinho. Por quê? Porque ele é mais cheinho, então o nó vai ficar escondido. Então isso também é uma dica minha. Sempre que eu vou bordar, eu prefiro bordar peça pronta também. Porque eu acho que com a peça pronta, você tem uma noção de como ficou o rostinho. Então você tem condição de fazer a feição melhor, tá? Então, falei que eu vou fazer aqui. Então, ó, eu vou começar a bordar pelo olho, tá? Então, um olhinho vai ser aqui, eu vou colocar aqui. Aí nós temos o nó, né? Eu vou dar uma laçada aqui dentro da linha dupla. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, porque aí o nó também vai ficar preso, não tem perigo de entrar. Então, ó, como vocês viram, o nó já tá aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer o olhinho em cima do nozinho, tá? Vou colocar uma laçadinha aqui, ó. Vou colocar outra. E vou esconder esse nozinho. Opa, aqui ficou um pouquinho pra baixo. Vou colocar aqui pra cima. Isso. Fiz o olhinho. E agora eu vou fazer a sobrancelha. Desculpa. Aí eu vou fazer a sobrancelha aqui. Pode? Vou fazer a sobrancelha aqui.
Ó, eu não gostei do olhinho, você viu que aqui ficou uma falha? Então, da sobrancelha, eu vou voltar pra cá, ó. E vou preencher essa falhazinha, tá? Preencher. Aqui, ó. O nozinho tá aqui, eu preenchi. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pro meio, né? Aproveitando que só tem um nó ali. Vou puxar a agulha. Ó, o olhinho aqui foi feito, tá? Agora eu vou fazer o Vzinho. Venho pra cá. Volto pro mesmo lugar que eu entrei. Opa. E venho pra cá. E aí eu venho pro lado de cá. Faço a mesma coisa. Venho pra cá. Volto pro lugar que eu entrei. E venho pra cá. Aí daqui eu vou pra onde? Pro outro olho. Por quê? A gente tá aproveitando. Opa, aqui ficou repuxado. Deixa eu. Eu tô aproveitando que eu dei o nozinho aqui pra fazer todo o resto do bordado, certo? Senão, eu teria que dar um nozinho pra cada vez que eu fosse entrar com a agulha. Então, aqui que eu vou fazer, tirar o alfinete, vou fazer o olhinho aqui. Mais uma. Bom, olhinho feito, entro e venho fazer a sobrancelha. Vou tossir, eu... Bom, eu acabei aqui. O que que eu vou fazer? Vou dar um nozinho tipo cego, ó. Vou dar uma laçadinha aqui. Puxar. Deixa eu arrumar aqui a sobrancelha. Que nessa ela ficou meio que escondidinha. O pelinho veio pra cima. A gente tira esse pelinho. E eu coloco a linha pra baixo. Ok? Então, aqui tá ok. Só falta agora o focinho. Como o focinho também é meio cheinho, ok eu entrar aqui com um nozinho, tá? Porque ele também vai ficar escondido. Ah, esqueci a boca, gente. Vocês vão me... Eu esqueci a boca, não tem importância, a gente faz. Então, vamos lá. Aqui tá... Deixa eu cortar um pedacinho aqui do nó. Ai, Rita, mas não é mais fácil bordar antes de costurar tudo? É mais fácil. Mas ele... Eu, pelo menos, se eu for fazer ele
bordar antes, eu temo que ele vai ficar com cara meio deformada, gente. Não é pra dar risada, mas é assim, eu tenho receio de do rostinho dele não ficar legal. Então, eu tenho um pouquinho de paciência e faço isso com ele pronto, tá? Então, deixa eu já dar. Olha, o focinho tá pronto. E aí minha sócia tá aqui do lado e ela falou: "Ah, mas essa ratinha, não é uma ratinha? Então não faz mal que você não fez a boquinha preta. Faz a boquinha com batom. É uma menina. Então você faz a boquinha rosa também." E ela tem razão. Então, para não ficar mais um nó aqui no na nossa ratinha, eu vou fazer esse traço da boquinha rosa. Nós vamos fingir que ela tá de batom, tá bom? Então, ok, aqui o focinho. E agora eu venho aqui pra baixo e vou fazer a boquinha dela. Pessoal, lembrando que artesanato não é uma ciência exata, tá? Às vezes, um defeitinho que tem o bichinho, um lábio um pouquinho menorzinho, é o que dá o charme para a peça. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que é feito à mão, de uma coisa que é único, você nunca vai fazer um igual ao outro, mesmo que você queira. A gente não, na maioria das vezes a gente não consegue, sempre alguma coisa fica diferente. Por isso que ele é único, por isso que ninguém esquece quando recebe alguma coisa feita à mão. Então, vamos desencanar desse lance da perfeição, de exatidão, tá bom? Então, aqui, olha. Vocês pensam que terminou, mas não terminou. Nós terminamos de fazer a nossa ratinha, tá? Eu vou tomar uma água, um cafezinho. Quero que vocês também vão tomar uma água, um cafezinho e eu volto para vestir essa ratinha, tá bom? Até já. Eu vou fazer para essa ratinha uma salopete que nem essa bonequinha, tá? Então, a lista do material da roupinha também está no link. É eu tô fazendo de algodão, né? Tem essa palazinha, tem a alcinha e essa sainha rodadinha. E eu também vou fazer para ela um lacinho para ela colocar na cabeça, tá? Então, só para vocês verem o modelinho do vestidinho que a gente vai fazer. Então, o que que eu fiz? Eu já cortei o tecido. Então, esse tecido, ele tem uma largura de 40 centímetros, porque eu vou fazer o franzido para encaixar aqui na pala, tá? Como eu falei, a lista de material, né, as medidas, tudo, vocês vão encontrar no link que tá abaixo do vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou passar uma costura nessa tirinha de tecido que vão ser as alças da salopete. Vou passar nesse retângulo aqui que vai ser o lacinho da cabeça. E vou passar uma costura em toda a volta da sainha. E também uma costura aqui com um ponto bem largo, porque a gente vai fazer o franzido da saia, tá? Então, eu vou lá passar na máquina e volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, eu fiz, então, passei uma costura nessa tirinha de pano. Olha a minha cachorra aqui, que coisa linda. Tá? Quer aparecer? Eu passei, então, 2 costuras, uma de cada lado aqui nessa tirinha, que vai servir pra gente fazer as alças, né? Também,
passei uma costurinha naquele retângulo que eu falei pra vocês, que eu vou fazer um lacinho pra ela. Então agora a gente vai desvirar aqui. E eu vou ensinar depois vocês como que a gente faz esse lacinho, tá? Só deixa eu desvirar. É super fácil, é super rápido. E fica um charme. Dá outra cara pro bichinho. Então aqui tá o laço. E aqui a tirinha da alça. Aí o que eu fiz? Eu passei, olha, 2 costuras no ponto mais comprido que eu tenho na máquina, que é para fazer o franzido. Por quê? A pala dessa salopete, ela mede 13 centímetros, né? Porque a gente vai ter que fazer o transpasse para fechamento. O fechamento nós vamos fazer com velcro. Então, nós vamos ter que franzir esse tecido para ele caber dentro dessa pala, tá? Então, eu vou começar fazendo o quê? Aqui eu vou dar um nó nessas linhas aqui, que é para não correr o tecido, né? Eu não sei... Então, eu dei um nó, essas linhas não vão correr. Eu não sei se vocês... Se tem alguém que ainda não fez nenhum franzido, o que que a gente tem que fazer no franzido? A gente vai pegar ou as linhas de cima ou as de baixo, tá? Eu vou pegar aqui, no caso, as 2 linhas de cima, né? Que a gente usou. Então, tá aqui, ó. Eu peguei as 2 linhas de cima e eu vou dar um nó nas 2 linhas de baixo, que elas não podem se perder aqui. Então, já dei um nó. Então, eu dei o nó nas linhas de baixo, né? E agora... Opa! As linhas aqui de cima, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar pra gente franzir, tá? A gente vai puxar até que essa parte superior fique exatamente do tamanho da pala. A gente vai franzir a parte superior até que a largura dela fique exatamente do tamanho da pala, que é o caso, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora sim, isso tudo eu faço para minha segurança, tá? Tem pessoas que têm muita prática que não precisam fazer isso. Eu, para minha segurança, gosto de fazer isso. O que eu vou fazer? Eu já vou dar um nó aqui em todas as linhas para que não corra mais, tá? Para não tenha perigo de ficar mais ou menos franzido do que o tamanho que eu preciso. Então, ó, tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu já vou alfinetar a pala, porque a hora que a gente for passar na máquina, a gente passa tudo de uma só vez, tá? Com o velcro, já faz a bainha, já faz tudo, já coloca as alcinhas. Então, de uma vez só, a gente faz toda a salopete. Só vai ficar faltando depois costurar a parte de trás da alça. Então, aqui, ó. Já coloquei também aqui. E agora a gente vai encaixando essa parte toda aqui dentro.
eu faço a pala um pouquinho larguinha, né? Larguinha na altura, na verdade, uma largura boa na altura. Por quê? Para não correr o risco da gente costurar e depois que costurar perceber que uma parte ficou sem pegar a costura. Então, ó, só pra ver, ó, tá tudo bem presinho, tá? Ó, que não muito. Então eu vou colocar um alfinetinho aqui pra não corrermos o risco. Ó. Isso daqui também acho que vale como uma dica. Eu gosto de marcar no ferro a bainha. Eu acho que ajuda bastante na hora que a gente vai passar a costura na máquina. Então na hora que eu tô passando o tecido, eu já passo também a bainha, já marco onde que é a bainha, as costuras, que aí eu acho que fica melhor acabado, tá? Então tá aqui. Agora eu vou pegar o pedaço do velcro, que a gente também já vai colocar. É um pedaço pequeno, tá? Acho que 2 centímetros. Quando muito, 1,5 centímetros. Então o que que eu vou fazer? A abertura vai ser nas costas, né? Então aqui vai uma das faces do velcro. Opa! Aqui vai uma das faces do velcro. E aqui dentro vai a outra, que eu já perdi. Será que ela grudou em mim? Peraí. Aqui dentro vai a outra parte, tá? Então, vou prender aqui. Então, nós temos aqui já a sainha já colocada na pala. O velcro que vai fazer o fechamento, ok, também já tá aqui. Toda a bainha de toda a volta da sainha também já tá marcada. Então, a gente vai fazer uma costura só. E pra também adiantar aqui, o que que nós vamos fazer? Nós também já vamos colocar a alcinha da salopete. Então, aqui é o meio da salopete, tá? A alcinha tá aqui. Essa vai ser a parte da frente, então eu venho aqui. Corto no meio. Ó, quando o tecido tem pé, né? A gente procura colocar tudo do mesmo jeito. Então aqui, ó, nesse aqui, por exemplo, as florzinhas estão todas pro mesmo lado, né? Então as florzinhas estão crescendo pra cima. Então eu tô acompanhando, tá? Eu não vou colocar ao contrário. Então é desse jeito que a gente tem que colocar. Então aqui tá o meio. Eu vou colocar exatamente um dedinho pra cá. Também vou marcar com... E essa daqui, um dedinho pra cá. E agora, a gente vai fazer assim. Vou mostrar aqui, ó.
Eu primeiro vou passar a costura aqui embaixo, que vai prender a pala no tecido da saia, ok? Então, vamos lá. Ai, pessoal, só um minutinho que a linha escapou. Só vou levantar aqui para ver se o tecido da alcinha tá correto. Se ele não tá virado, dobrado. Aqui não precisa mais também. E aqui eu também posso tirar. Tirar aqui. Agora a gente vem pra cá. Vira aqui. Tá. A gente vem aqui pra prender o velcro, tá? É o único lado que não tava preso. Então, a gente vem aqui. O velcro tá todo preso no tecido. A gente volta pra cá. Vai passar uma costura aqui segurando a alcinha, ó. A gente segura bem a alça. Que aí ela vai ficar presinha também. Já na pala, ok? Aí, o velcro nós já prendemos ele de um lado, né? Agora a gente vai prender os outros 3 lados que sobraram. Então, a gente vai vir até aqui. Agora, aqui, eu vou voltar. Vou prender ele aqui, ó. Agora eu venho aqui. Opa. Feito. Agora o que falta fazer? Apenas a bainha. Depois a gente faz os arremates. Então agora a gente vai fazer toda a bainha da sainha e ela vai estar quase prontinha. E aí, pode ir.
gente arremata, né, as linhas que ficaram. Bom, a salopete tá pronta. Aqui, olha. Prontinha. Agora só falta a gente medir na ratinha o tamanho da alça, tá? Então, ó, ela vai aqui. Opa. A gente fecha aqui. E agora a gente tem que marcar aonde vai a alça. Eu geralmente faço cruzada, eu gosto de fazer cruzada, tá? Porque aí não tem perigo de cair, né? E eu acho que fica mais bonitinho. E geralmente é onde termina o velcro, tá? A medida já é mais ou menos essa. Então, é dessa maneira que eu vou fazer. A única coisa que eu vou colocar aqui é o comprimento, né? Então, é aqui. Deixa eu marcar. Só que aí, pessoal, se eu costurar direto a alça aqui, a criança vai ter dificuldade se quiser tirar a roupinha. Então, o que eu faço? Eu coloco colchete, tá? O colchete de pressão, não o colchete de gancho. Tá? Então, eu já marquei aqui. Eu vou pregar os dois colchetes. E agora aqui, eu vou terminar o nosso lacinho também pra colocar na cabecinha dela. Então, tá aqui. Vocês viram aqui que eu fiz o lacinho. Vou fazer essa tirinha aqui, que na verdade é só para dar o arremate. Eu costumo usar para pôr assim, principalmente em bichinho que tem orelha, essas coisas, para prender o lacinho na cabeça dele. Eu costumo usar aqueles elásticos coloridos de cabelo de criança mesmo. Aqueles que vem um monte de cor. Eu costumo usar esse elástico porque ele é bastante flexível, né? E como o bichinho também é pequenininho, eu costumo usar esses elásticos. Eu vou mostrar pra vocês um deles. E eu faço acabamento aqui com cola. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum pra mostrar pra vocês. Eu tinha. Esses elásticos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu deixei aquela parte aberta, né? Mas ok, a gente não precisa nem se preocupar em fechar, porque a gente vai fazer o lacinho. Então, ó, eu costumo dobrar ele ao meio, aí eu pego uma parte e viro pra cá e a outra pra lá. E aqui tá o lacinho, ok? O que eu faço? Eu pego uma linha, aqui eu tô usando a da própria máquina, só pra gente dar uma forma no lacinho, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. Corto aqui.
Aí a gente abre o lacinho. A gente pode usar do lado que você quiser. Eu aqui, vou usar desse lado aqui, tá? Aí o que a gente faz? A gente vem com um pedacinho de tecido da mesma estampa, né? E com um pouquinho da cola, eu uso essa cola aqui, que é uma cola universal. Ela vai em tecido, ela vai em plástico resistente. Esse plástico, por exemplo, aqui, ela come, tá? Ela é muito... Deve ter muita química, né? Ela corrói esse tipo de plástico, tá? Mas o plástico mais rígido, ela, ela cola também. Madeira, couro. Então tá aqui, eu colei. Pronto. Como eu vou pregar os colchetes, depois eu prego também o elástico aqui. Eu não vou colocar ele junto com a cola, senão ele não vai aguentar, tá? Então, nesse caso, eu vou dar uma costurada nele assim que a colinha secar, tá bom? Mas aqui tá o nosso laço. Você pode também colocar aqueles elásticos maiores, aqueles elásticos revestidos, que é um elástico revestido, acho que de nylon, né? Tem aqueles outros, umas chuquinha, que são tipo várias cores também, colorido. Então é assim, tá? Ele vai aqui, esse lacinho, na nossa rata. Então deixa a cola secar pra gente terminar. E eu vou pregar os colchetes nas alcinhas da salopete. Pra finalizar a nossa bonequinha. É, porque ela é uma bonequinha mesmo, não é? O que vocês estão achando da aula? Eu queria que vocês deixassem os comentários, se vocês estão gostando, se eu tô sendo... tô explicando direitinho, se vocês estão com alguma dúvida. Ai, meu Deus. Ó, o colchete que eu falei é esse, tá? Meu colchete de pressão. Então, eu vou pregar um pra vocês verem como é que é. Então, essa parte é a parte que vai prender, né? Essa parte é a parte que ela vai prender aqui. Então, é a parte que fica o pininho pra prender. Então, eu marquei que era aqui, certo? Que a gente iria cortar. Peraí, que eu me confundi. Deixa eu só ver de novo pra não fazer errado. Tá, exatamente. Não. Então é aqui, deixa eu marcar com um lapisinho onde que vai colocar. É aqui e aqui. Ok. O outro eu faço igual. Perfeito. Eu vou costurar um pra vocês verem, aí o outro, né? Não precisa, certo? Deixa eu pegar a agulha. Então aqui vai a parte que vai receber o botão, que é essa daqui. Ó, pra vocês verem aqui, ó, tá?
ela tem um pininho aqui, uma saliência, essa saliência é para baixo. Senão a outra parte não encaixa. Opa, olha aí que eu... Posso acreditar. Vamos lá. Esse colchete, eu acho que a maioria de vocês conhece, né? Mas se tiver alguém que não conhece, ele tem 4 furinhos, que é justamente o espaço pra gente costurar ele no tecido, tá? Super simples. Então, como eu falei pra vocês, é melhor a gente colocar isso, principalmente se você vai dar de presente ou vender uma peça dessas, né? A gente colocar assim o colchete, porque senão a criança não vai ter como tirar a roupinha. Vai destruir o bracinho da boneca, porque é diferente da gente, né? E mesmo a gente não consegue tirar uma roupa feita com tecido não elástico, a gente não consegue tirar dependendo do que roupa for, se a gente não desabotoar, né? Então é mais ou menos que nem a gente. Tá aqui. Pronto, um já foi. Agora eu vou mostrar do outro lado. Agora a gente vai colocar a parte da pressão. Então, eu marquei que seria, aqui no pontinho eu marquei qual seria. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou virar aqui. Também para fazer o arremate da alça, né? Fica mais bonitinho. Volto pra cá. E vou pregar. Esse aqui, com a parte do pininho virada, aqui ó, virada pra dentro. Que é pra fechar. Mas é sempre assim, né? Os arremates sempre demoram mais. Pronto, vou arrematar aqui já. Ó, mostrar pra vocês como ficou. Agora é pra fazer do mesmo jeito aqui, tá? Cadê nosso elástico? Aqui, desapareceu.
Você parou que tudo desaparece, Silvia. Vamos lá. O lacinho tá aqui. Ó, peguei o elástico. Olha, a minha sugestão, tá? Se for uma criança maiorzinha, ok colocar o laço dessa maneira que eu tô colocando. A outra maneira, se a criança for muito pequena, se for um bebê, eu acho que não é bom a gente, né, oferecer para bebês nada que tenha alguma parte que possa, como é que se diz? Possa machucá-lo, né? Que possa feri-lo. Então, vamos supor, a gente coloca pro bebê um lacinho como esse, que sai da orelha. Ele pode colocar na boca, ele pode se sufocar, então não é aconselhável. Quando eu faço alguma peça para bebê, eu costumo costurar, tá? Nesses dias mesmo eu fiz uma encomenda, era um kit para bebê e não foi nem, foi uma leoazinha. E eu costurei o laço porque a gente fica com receio de que o bebê possa tirar o laço e se machucar, né? Então, aqui eu tô fazendo desse jeito para vocês verem como é que fica, como é que eu vou colocar. Mas se for para bebê, a gente cola o laço direto no bichinho ou na boneca. Então pronto, costurei aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu coloco. Olha. Nossa boneca, nossa ratinha está prontinha. Opa, deixa eu arrumar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa ratinha tá pronta. Aquilo que eu falei pra vocês, pode ser uma naninha para um bebê, ou pode ser realmente um bichinho, um brinquedo para uma criança maiorzinha. Tá? Eu queria pedir pra vocês deixarem o like, compartilharem. De novo, quem não se inscreveu, não esqueçam de se inscrever no canal. E lembrando também, tudo que é feito à mão é único, tudo que é feito à mão é inesquecível, tá bom? Próxima aula tá chegando também. Um abraço.